Shalom pessoal, graças e paz mais uma vez ao canal Eleitos à Batalha. Vamos dar continuidade aí ao nosso estudo sobre a onisciência de Cristo. Ele sendo Deus, ele sabe de todas as coisas? Ou ele não sabe de todas as coisas, ele não sabe o dia da vinda dele? E se ele não sabe o dia da vinda dele, então ele não é Deus, porque uma das prerrogativas para ser Deus é saber de todas as coisas. Então, esse texto de Mateus 24:36 fala que do dia e da hora ninguém sabe, nenhum os tem conhecido, nem mesmo os anjos dos céus, mas o meu Pai unicamente. Mas existem outros manuscritos que aparece a palavra que Deus sabe, mas o filho não sabe. Tipo essa tradução aqui, ao meio do século XXI, fala nem o filho sabe senão o pai. Isso implica em quê? Implica que se de fato Jesus não sabe o dia da volta dele, eu acabo concluindo que ele não é Deus, ele não é onisciente, ele não sabe de todas as coisas, pois ele não sabe nem o dia nem a hora dele. Se de fato essas palavras foram proferidas por Mateus, ele tem algum significado que não seria propriamente dito a divindade de Cristo. Alguns comentaristas falam que usam o texto de Filipenses capítulo 2, versículo 7, onde fala: pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo semelhante aos homens. Então esse esvaziou-se aqui, eles entendem que Jesus deixou de ser 100% Deus e passou a ser 100% homem. Só que isso é uma total contradição também, porque se o próprio ser divino, o próprio Deus, ele se esvaziou plenamente da sua divindade, então ele deixou de ser Deus. Aí vai entrar outros assuntos. Quando Jesus morreu, ele deixou de ser Deus, ou se ele é Deus, como é que pode Deus ser morto, né? Deus morreu, como é que pode? Então esse texto aqui, ele é usado fora de contexto de Mateus 24 e também não resolve o nosso problema, certo? Não resolve o nosso problema. Então tá. Como é que se resolve então? A primeira teoria, o primeiro comentário, a primeira interpretação mais coerente seria que quando Mateus fala que Jesus não sabe do dia da vinda dele, ele está se referindo à sua forma humana. A forma humana de Cristo não sabe o dia e a hora da sua volta, da sua vinda, porque até aquele presente momento havia ainda um processo, né, dos apóstolos ainda ficariam ali presos, né, depois da morte de Cristo, depois que ele ressuscitaria, e daí eu ter que esperar o Pentecostes ainda, ou seja, não ainda tinha completado esse cânon, digamos. O cânon ainda não estaria completo, esse trabalho da igreja primitiva de evangelização, de pregar Cristo crucificado, a sua ressurreição, a sua vinda, ainda não estava ainda completo, pois ele só se completaria quando já tivesse completo o cânon, né? Aí que estaria à disposição de todos para ser repassado às igrejas, aos continentes, às regiões da Ásia, enfim. Então uma das principais teorias, e a mais aceita, quando fala que o Filho não sabe o dia da sua própria vinda, está se referindo à sua natureza humana, certo? E não à sua natureza divina, pois como natureza humana, ele teve várias formas de natureza como homem. Ele teve sede, teve fome, ele chorou,
Ele dormiu, ele cresceu, ele desenvolveu, certo? Então, como homem, 100% homem, entendemos que o ser humano não sabe de fato das coisas de Deus. Então, ele não sabia do dia da sua própria vinda. Mateus entende ele como sendo homem, Jesus sendo também o filho do homem. Mateus entende que Jesus não saberia da vinda dele como ser humano, como pessoa, como servos, como filhos de Deus. Então, nesse sentido humano, Jesus não sabia do dia da vinda dele. Então, isso corrobora com o texto de Filipenses 2,7, quando fala que ele se esvaziou-se a si mesmo. Então, o que ele esvazia da sua natureza é a sua forma humana, certo? O que morre lá em Filipenses 2,7, Filipenses 2, capítulo, verso 7, quando fala: pelo contrário, vaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, assim na forma do homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Então, o que morre na cruz é o corpo, e esse corpo morre no sentido não de deixar de existir, mas a palavra morre significa a separação do corpo e da alma, ou seja, o corpo de Cristo ficou separado no sepulcro, certo? Então esse corpo separado no sepulcro de fato não sabe o dia da sua vinda, porque representa essa natureza humana, mas a sua alma, o seu espírito permanece eternamente. Olha o versículo 6 aí, ó. Existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus. Olha só, Jesus sendo em forma de Deus. Imagine só, aqui ele tendo a forma de Deus, né? Sendo Deus. Jesus sendo Deus, tendo a forma de Deus, e a forma de Deus, ela é imutável, ela não muda, ela é eterna. Deus, ele é espírito, ele não é corpo, ele não é formado de átomos e moléculas. E o texto 6 fala, verso 6, que ele estava na forma de Deus, né? E ele não considerou ser o Pai. Ele era o Deus Filho. Ele não considerava ser o Deus Pai, certo? E o versículo 7 vai dizer que ele esvaziou-se. Mas ele esvaziou-se de quê? Da sua divindade? Não, é impossível ele esvaziar da sua divindade, porque ele é Deus, ele é o Todo-Poderoso. Mas ele esvaziou-se de quê? Já que o versículo 6 diz que ele não considerou ser igual a Deus. Ele se esvaziou justamente da sua glória, né? Ele deixou sua glória, tomando a forma de servo, semelhante aos homens, aqui no verso 7. E o versículo 8 fala que ele tomou a forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Então, o que Jesus esvazia dele é justamente a glória para ele, porque a glória não era para ele, a glória era para o seu Pai. Então, o que Jesus esvazia de si é a sua soberania no sentido da sua glória, mas ele tira o status dele, de glória, de divindade. Ele não elimina esse estado, mas ele separa, e o versículo 8 fala que ele assume uma outra forma. Que forma é essa? A forma de homem, a forma de servo. Mais um detalhe nesse versículo 7 e 8, não é ninguém que esvazia ele, é ele mesmo que se esvazia. É ele mesmo que se esvazia. Ele se esvazia de se gloriar para gloriar o Pai. Ele se esvazia de forma humana, forma de homem,
para assumir a forma de servo, ele sendo o único servo fiel, o único servo obediente, o único servo perfeito, e vai até a morte de cruz. Então, esse versículo ele é muito claro no que se refere a sua natureza humana, certo? Esse texto de Filipenses 2 mostra a natureza humana de Cristo, mas ao mesmo tempo mostra a sua natureza divina. É impossível ele deixar de ser Deus, ok? Então, continuando aqui, nós vamos voltar aqui para o texto de Mateus, capítulo 24, versículo 36. Quando fala que o filho não sabe da sua volta, está se referindo à sua natureza humana. Sua natureza humana ainda não é 100% divina, a sua natureza humana, certo? Ele se torna 100% humano e ele continua ainda 100% divino, mas essa natureza humana não usou plenamente até o final da sua morte e ressurreição os seus poderes, a sua divindade. Ele esvaziou-se para justamente glorificar o Pai, certo? Então Jesus não sabia o dia da vinda dele, como Deus sabe desde a eternidade, pois ele é o autor e criador de todas as coisas. Imagine só Jesus sendo o criador de todas as coisas, não saber o dia do próprio propósito dele, da vinda dele. Você pega aqui João capítulo 1, versículo 1, onde fala: o verbo se fez carne. Olha, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então Jesus é Deus. Aí o versículo 2 fala que Jesus estava no princípio com Deus, o Pai. Jesus, Deus Pai, estava com Deus Filho estava com Deus Pai. Observa o versículo 3. Todas as coisas foram feitas por Ele, por intermédio dEle, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então, sem a presença de Jesus, sem o poder de Jesus, nada seria feito. Agora o versículo 4. A vida estava nele e Ele era a luz dos homens. Então a vida estava em Cristo. Versículo 3 é claro, quando fala que todas as coisas foram feitas por Ele mesmo. A palavra intermédio aqui quer dizer foram feitas de si mesmo, por intermédio dele mesmo ou de si mesmo. Esse aqui é um texto que eu posso usar para dizer que Ele é o Criador, Ele é o autor da vida, é o autor da criação, e como é que Ele não vai saber o dia da vinda dele? Posso usar um outro texto aqui também, Hebreus capítulo 1, versículo, deixa eu ver se é o capítulo 5. Cadê? Aqui, o versículo 5 aqui fala: assim Cristo também não glorificou a si mesmo para se tornar sumo sacerdote, mas sim aquele que lhe disse: tu és meu filho, hoje eu te gerei. Então observa que Jesus, ele sempre quer glorificar o Pai, não ele mesmo, sempre ele quer glorificar o seu Pai. Eu queria mostrar um outro texto de Hebreus aqui que eu não recordo agora, não era esse, mas eu posso, deixa eu ver qual é outro texto que eu uso aqui para falar da divindade de Cristo. Já falei de Filipenses 2:7, 2:6, sendo forma de Deus, não ter por usurpação ser igual a Deus. Tem Tito também, Tito capítulo 2, verso 13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Então observe que nesse texto aqui, Jesus ele é chamado de grande e não de pequeno, de Deus e Salvador. Olha só, então nosso Jesus é o grande Deus. Ele sendo o grande Deus, ele sabe de todas as coisas. Ele sabe da sua própria vinda como um ser divino,
certo? Poderia pegar vários textos que eu conheço. Tem Apocalipse 1:8, eu vou falar que é mais fácil, onde ele diz: eu sou o alfa e ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então Jesus é o Todo-Poderoso. Se ele é o Todo-Poderoso, ele sabe da própria vinda dele. Tem Hebreus 1:8 também. Tem João 20:28, onde Tomé chama Jesus de Deus, Senhor meu e Deus meu. E tem Mateus 1:23, onde ele é Deus conosco, ele é Emmanuel. Tem, deixa eu ver se eu acho em Colossenses 2:9, se eu não me engano, 2:19. O versículo 9 aqui fala: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, em Cristo Jesus habita, existe, mora toda a plenitude da divindade. Ou seja, a onisciência. Nós temos aqui também, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se é no próprio Colossenses capítulo 1 aqui. Eu já estou no capítulo 1. Capítulo 1, versículo 16 aqui, ó. Versículo 16 somente. Só o versículo 16 aqui, ó. Porque nele, em Jesus Cristo, foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Versículo 17. Ele existe antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Certo? Aí o versículo 19 fala: porque foi da vontade dele mesmo que habitasse toda a plenitude. Foi da vontade do próprio Cristo, aqui no versículo 19, que habitasse toda a plenitude, certo? Aqui a palavra aparece Deus, aqui vontade de Deus, mas ela não aparece em nenhum manuscrito. A palavra Deus aí, na verdade, que aparece foi da vontade de Cristo mesmo que habitasse nele a plenitude da divindade, se ele é o próprio autor e consumador da nossa fé. Amém, irmão? Então vou parar por aqui para o vídeo não ficar muito longo novamente. Poderia citar vários outros textos que ele é Deus. Se ele é Deus, ele tem que saber de todas as coisas. Como Deus, ele sabe de tudo. Agora, como homem, lá temos essa exceção em Mateus 24, que ele não sabe o dia da vida dele porque ele é homem. Nós, mais para frente, vamos dar uma lida, uma estudada sobre a divindade de Cristo mais a fundo. Mas esse presente momento era só falar mesmo sobre a sua onisciência, certo? O próximo vídeo que estarei gravando é sobre o nome de Deus. Alguém conhece o nome de Deus? Alguém sabe o nome de Deus? Não perca esse próximo vídeo também, que ele será de extrema importância. Então, finalizando aqui, texto de Mateus 24:36, quando se refere que nem o filho sabe senão o pai, está se referindo ao filho como homem, filho de José, não como filho de Deus, porque como filho de Deus ele é o próprio Deus. Tem vários textos semelhantes a esse, quando Jesus fala: não há nenhum homem bom, senão o meu Pai. Ou seja, ele tira a pessoa dele como sendo bom e atribuindo somente a seu Pai. Mas quando Jesus tira dele a pessoa de ser bom, ele estava se referindo justamente à natureza humana, aos seres humanos. Ele não estava se referindo à sua pessoa divina, porque o papel dele, o objetivo dele era glorificar somente seu Pai e não a si mesmo, certo? Tem vários textos direcionados nesse rumo, que aparentemente Jesus não é nada, Jesus não é ninguém, Jesus é apenas uma pessoa, apenas um ser humano, mas na verdade esse texto está se referindo à natureza humana. Tem aquele outro texto também, quando Jesus fala: o meu Pai é maior do que eu. Os testemunhos de Jeová gostam demais desse texto. Quando fala meu Pai é maior do que eu. De fato, o Pai de Jesus é maior do que ele, mas quando ele fala que ele é maior do que ele, está se referindo à sua natureza humana, como homem, a humanidade. Não está se referindo que o Pai dele é maior do que ele em relação à natureza divina.
A natureza divina é impossível o Pai ser maior do que Filho, pois Jesus é o Todo-Poderoso, Apocalipse 1:8. Tito 2:13, ele é o grande Deus. O próprio Pai dele fala que ele é Deus também, Hebreus 1:8, e por aí vai. Amém? Espero ter elucidado, tirado as dúvidas, porque Jesus, em Mateus 24:36, em algumas traduções, em alguns manuscritos, onde traz a palavra que o Filho não sabe o dia da vinda dele, espero que os irmãos entendam que é uma forma humana que ele não sabia, e ainda o cânon não estava formado, os propósitos que ainda ocorreriam mais para frente ainda não se cumpririam, mas cumpriria mais na frente. Certo? Deus abençoe. Não esqueça de compartilhar o vídeo. Vou estar recebendo lá no canal críticas, dúvidas, sugestões, e tudo que nós fizermos aqui que seja para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Deus